Vida ou morte? Convertei-vos ao Senhor. O texto base dessa ministração se encontra em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Joel fica depois de Oséias, antes de Amós. Diz assim a palavra de Deus. A epígrafe textual diz: a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia. Muda de ideia quando o mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem assim: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Amém? Como eu falei, o assunto que eu vou ministrar é de vida e morte. Vida ou morte? A conversão, irmãos, é a maior necessidade de todo ser humano. E principalmente a conversão dentro do povo de Deus, uma conversão real. Os profetas menores, irmãos, eles são de absolutamente necessidade para os nossos dias, para a nossa geração. Infelizmente, irmãos, as pessoas têm deixado de compreender, estudar e meditar nesses livros, conhecidos como os profetas menores, 12, aliás. Mas as mensagens que esses profetas escreveram há cerca de 2.500 anos atrás são necessárias e atuais para nós. Cada palavra descrita aqui nos livros, e principalmente aqui descrita no livro de Joel, trata de um reconhecimento vital e necessário para a igreja. Joel é um profeta direcionado por Deus, irmãos. E a sua mensagem, irmãos, é uma mensagem de juízo e de esperança ao mesmo tempo. Na cultura hebraica, irmãos, o nome tinha um grande significado e uma conexão com sua vida. Os pais, eles não escolhiam os nomes dos filhos de forma aleatória, ou porque achava bonita a forma, a beleza da escrita ou a sonoridade dela. Mas os pais tinham e colocavam os nomes dos seus filhos com significado e propósito. Joel significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Seu nome é uma confissão de fé. Seu nome é uma realidade para a sua família, para os seus pais. O Senhor é Deus. E é interessante, irmãos, que Joel, provavelmente, ele era um sacerdote, ou fazia parte ali. Porque o texto mostra que ele tinha familiaridade com os sacrifícios e com o templo. Ele conhecia muito bem o que estava acontecendo ali.
E em virtude de sua contundente mensagem de juízo e convocação da nação ao arrependimento, ele vem trazendo palavras duras. William MacDonald, ele vai dizer que Joel tem sido chamado de João Batista do Antigo Testamento. Então saiba que a mensagem dele é dura, a mensagem dele é necessária. Em referência à data, irmãos, ao qual foi escrita essa carta, não se existe uma definição absoluta. Não temos no livro referências específicas ao tempo que Joel escreveu, profetizando essas mensagens. Ele não faz nenhuma referência aos reis contemporâneos de sua época. Ao contrário, ele refere-se aos sacerdotes. Capítulo 1, verso 13, ele vai dizer assim: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem, ministros do altar, lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Então, irmãos, fica difícil especificar uma data correta. É interessante que João Calvino chega a afirmar que é melhor deixar a data de composição do livro sem definição, uma vez que essa não é uma questão de grande importância, mas sim o conteúdo de sua mensagem. Alguns acreditam que foi escrito entre 830 e 810, no reinado de Joás. E por que nesse período? Porque quando ele reinou muito novo, ainda era uma criança, um bebê. Então quem assumiu a regência foi o sumo sacerdote Joiada. Ele assumiu ali a regência do governo de Judá. Então alguns acreditam que foi nesse tempo, outros acreditam que foi posterior ao cativeiro babilônico, então cerca de 400 anos antes de Cristo, mas não tem definição. Hernandes Dias Lopes, juntamente com alguns outros comentaristas, eles acreditam que o mais possível seja realmente no ano 830, no reinado de Joás, porque ali no texto de Joel não é falado acerca do cativeiro e nem é falado acerca de Babilônia e nem Assíria, ou seja, era um reino ainda que iam se levantar. Então eles têm por definição essa conjectura, esse pensamento. Amém? Como eu falei, irmãos, a mensagem dele é de juízo e de esperança. Juízo, pois Deus enviou uma praga de gafanhotos. O capítulo 1, no verso 4, vai dizer que Deus enviou uma praga de gafanhotos. E eram 4 tipos de gafanhotos que Deus enviou. Deus enviou os gafanhotos que eram cortadores, enviou os gafanhotos que eram os migradores, enviou os gafanhotos devoradores e enviou os gafanhotos destruidores. Deus também não só enviou os gafanhotos. O texto vai nos falar que Deus enviou também uma seca sobre o povo de Judá. E não só isso, Deus enviou fogo. O versículo 19 vai dizer assim: a ti, ó Senhor, clama, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Deus enviou a praga dos gafanhotos, Deus enviou a seca e Deus enviou o fogo. Mas o povo estava cauterizado a sua mente. O povo não entendia que aquilo que estava acontecendo sobre a sua vida eram as próprias mãos do Eterno, para chamar a sua atenção em juízo, para que eles voltassem aí. O povo estava paralisado em seus pecados. A letargia
havia alcançado eles. Não identificaram na invasão o juízo de Deus, irmãos. Estavam apáticos diante daquela situação aterrorizante. E não compreenderam, irmãos, que aquele acontecimento era uma sentença clara, vívida, manifesta a todos os olhos da punição eterna de Deus sobre um povo que não se dedica de forma total a Ele. Sua confiança estava nos seus rituais cerimoniais, irmãos. Eles estavam convictos, pois acreditavam na proteção do templo e do Deus do templo. Em meio ao seu pecado, irmãos, eles tinham uma adoração fake, falsa, uma adoração que era só de rótulos, mas o conteúdo real era falso, era enganoso. Não diz aqui no texto sobre uma idolatria a deuses, mas diz aqui o texto claramente uma idolatria ao próprio ser, ao próprio coração. Um coração que está amarrado aos seus pensamentos, às suas filosofias, e não dedicado a Deus. Eles estavam amarrados em seus métodos, em suas apresentações teatrais. Eles não faltavam aos cultos, eles não faltavam às orações, eles não faltavam aos ensinamentos, mas o seu coração estava longe da presença de Deus. E isso é um alerta para nós. Às vezes achamos que estamos bem diante da presença de Deus, achamos que estamos caminhando de acordo com a sua vontade, mas muitas vezes nós nos acostumamos com os nossos métodos, com as nossas adorações, as nossas orações repetitivas, e os nossos corações estão longe da presença de Deus. A maior desgraça da cristandade é um coração duro, um coração que não está dedicado totalmente ao Senhor. A maior desgraça da igreja é não reconhecer a necessidade da intimidade com Deus. Essa nação estava sofrendo juízos, estavam apáticas diante da circunstância. Os gafanhotos não serviram de nada, a seca não serviu de nada, o fogo não serviu de nada, porque os seus corações ainda não reconheceram a necessidade de buscar em Deus o arrependimento, em buscar em Deus a esperança. Por isso esse profeta, vendo o caos que estava a situação da sua nação, do seu povo de Judá, se levanta como voz de Deus, como boca de Deus, para anunciar uma palavra de juízo, mas no fim uma palavra de esperança. E eu quero tratar nesta manhã com vocês sobre isso. Em primeiro lugar, irmãos, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Não existe outro método. Para nós fugirmos do juízo de Deus, devemos voltar a ter um relacionamento vívido com Deus, real com Deus, íntimo com Deus. Não existe outro caminho, não existe atalhos, sugestões, métodos humanos. O único caminho é uma vida de intimidade com Deus. O único modo de fugir da ira vindoura de Deus é se aproximando com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força aos seus pés, em amar a Ele. Em primeiro lugar, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Convertei-vos a mim. O texto diz bem claro: convertam-se a mim de todo o coração. Isso é magnífico, irmãos, pois mostra o supremo valor da graça. Pois o ofendido, Deus,
é aquele que busca a restauração do ofensor, nós. O ofendido é quem convida o transgressor a renunciar à sua rebeldia. Isso é graça, irmãos. Não uma graça barata, mas uma graça que custou um alto preço. Convertam-se a mim. Vocês rebeldes, vocês que dizem que me adoram com palavras, mas seu coração está longe de mim. Vocês que me ofendem com seus rituais, com seu modo de me servir cerimonialmente. Você que leva o sacrifício todos os dias ao templo. Você que ano em ano vem à minha presença e diz que me ama, mas a sua vida diz outra coisa. O seu modo de viver diz outra coisa. Você que me ofende com a forma que você me cultua. Você que me ofende com a forma que você se dedica a mim em relacionamento. Deus busca a nós. Eu me enquadro da mesma forma, irmãos. Todos vocês se enquadram da mesma forma. Deus nos chama a uma vida real. Ele nos chama a nos converter a Ele, a voltar, a mudar o nosso caminho. Conversão é mudar a direção ao qual nós estávamos indo. Existe a necessidade de nós nos convertermos a Ele. Ele nos chama. Convertei invoca um relacionamento pactual, irmãos. O povo de Deus é como um filho protegido que precisa voltar ao lado do Pai Celestial. Não basta cair em si, é preciso voltar para casa. O filho pródigo, ele viu a necessidade de voltar para casa, mas ele não só viu, ele tomou uma atitude, né? Ele deu os passos de volta à casa do Pai. Ele foi com o pensamento errado. Lá eu vou ter o que comer, porque até os servos menores da casa têm fartura de alimento. Mas quando ele volta para casa, ele é surpreendido pela graça. O pastor Ageu, ele citou isso muito bem. Nós não entendemos a forma correta de voltar ao Pai, mas temos que voltar ao Pai, porque como nos encontrarmos com Ele, seremos transformados pela sua beleza e de sua graça, seremos transformados pelo seu amor imerecido, imensurável, grandioso. E esse amor, ele há de nos constranger a ter um relacionamento vívido para Ele, mas precisamos voltar correndo, com pressa. Não basta, irmãos, vocês ouvirem a palavra de Deus nessa manhã. É necessário tomar uma atitude de conversão, de volta aos pés de Cristo Jesus. Não há restauração espiritual sem a volta para Deus. Não é apenas, irmãos, um retorno aos rituais do templo. Eu não estou falando para você vir aqui todos os cultos. Eu estou falando para você ter uma vida real com Deus. Rituais, irmãos, os pagãos fazem de forma perfeita, mas rituais não são a verdade de Deus. Métodos não são a verdade de Deus. A igreja, irmãos, precisa voltar a Deus. Não apenas um retorno à igreja, à doutrina, à comunhão, mas uma vida de relacionamento com a pessoa de Deus. Eles sacralizaram, irmãos, de tal forma o templo, que fizeram dele um ídolo. Jeremias, ele vai ressaltar isso no capítulo 7, verso 4. Porque ele fala, meu templo é aqui eu estou protegido, porque o templo está erguido. Eu não vou ter medo de nada, porque o templo está aqui. Eu venho na igreja,
A igreja, né? Eu sou membro da igreja, eu pertenço à igreja, eu sou membro do hall da igreja, né? Isso não significa nada se você não for membro do corpo de Cristo Jesus. Não significa nada se você faz todas as tarefas aqui na igreja, se você louva a Deus, se você prega, se você é um evangelista assim, que tem um dom, e quando você fala uma palavra as pessoas ouvem e seguem a Deus. Isso não significa nada se a sua vida não está de acordo com um relacionamento vívido com Deus. Obras, irmãos, nunca levou ninguém aos céus, ao contrário, obras levaram todos aqueles que não creram na graça de Deus suficiente ao inferno. Está reservado o inferno para essas pessoas, porque obra não salva. O que salva nós é a graça de Deus, e a graça de Deus envolve relacionamento pessoal, íntimo com Ele. A confiança deles estava no templo do Senhor e não no Senhor do templo. Eles haviam substituído o relacionamento pessoal com Deus pelos rituais religiosos. Irmãos, são palavras duras, mas são necessárias. Não ache que você está perfeito na casa de Deus. Não ache que você está o ímpar, o incomum, porque até os grandes homens da palavra de Deus caíram em pecados, erraram e falharam. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha. Se você achar que é um super-homem, não se esqueça que tem uma criptonita. Existe algo que enfraquece você, e esse algo é o pecado. E se você não tomar cuidado, ele suga as suas energias, as suas forças, e você desfalece. E a única forma de livrar você do pecado é se aproximando diante daquele que é perfeito e santo, Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Ele nos convida, se aproxime dele. Em segundo lugar, irmãos, é uma volta com profundidade, é de todo o coração, irmãos, de todo o vosso coração. O povo de Judá estava endurecido, indiferente à voz de Deus. As pragas, a seca, o fogo não chamaram a atenção deles. Viviam para seus prazeres e não se importavam com as exortações do Senhor. O juiz estava à porta e eles folgavam em seus pecados. Antes do Eterno derramar o seu juízo, irmãos, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração dividido. Ele não satisfaz com um espírito cênico, teatral, de hipocrisia, um espírito farisaico, né, irmãos? Ele vê o coração e requer a verdade do íntimo. São muitos aqueles, irmãos, que após um congresso, após uma vigília, após uma festividade, quem aqui tem mais de 20 anos na igreja? Então já passaram por bastante congresso, bastante festividades. Quem 5 anos? 5 anos? Então tem bastante, né? E muitas vezes nós recebemos lá uma palavra que é impactante, né? Vai de confronto com a nossa vida. Fala assim: agora eu vou mudar, agora eu vou tomar outra atitude, eu não vou ser mais o mesmo. Essa palavra falou profundamente no meu coração. Mas, irmãos, passando 2 dias, você esqueceu aquela palavra e voltou a praticar a mesma coisa.
se não haver lágrimas de sinceridade em nosso coração, em nosso altar, irmãos, voltaremos a comer o vômito ao qual nós expelimos. Se não voltarmos a ter uma vida real com Deus, irmãos, uma vida com o coração rasgado diante da sua presença, voltaremos como um cachorro. E isso é sério, irmãos. O povo de Deus hoje parece muito superficial. Promete que não deseja, honra a Deus apenas com lábios, nega-o com sua vida e não se volta para Ele de todo o coração. Há aqueles que só andam com Deus na base do aguilhão. Parece que Deus é um ser carrasco. Eles entendem Deus como um carrasco. Se não for na base do chicote, se não for na base, né, de puxar a orelha, a quinta costela. Referência, né, profunda agora. Só quem é filho, né, de mães raízes vai entender isso. Não acordam, não despertam, são envolvidos em empurrões. Só lembram do Senhor na hora das dificuldades, não se voltam a Ele porque amam, não porque o amam, mas porque estão arrependidos momentaneamente, mas porque eles não querem sofrer. O objetivo deles é não sofrer mais. Aí eles voltam a Deus. Para esses o eterno é descartável. Esses possuem uma fé utilitarista, né? Utilidade. Eu vou utilizar ele agora, e mais tarde, depois que ele me livrar desse sofrimento, desse agrilhão que me castiga, desse espinho que está me machucando, eu vou voltar à minha vida normal. Oséias 6:4 vai dizer: que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Está nublado. O nosso amor é como uma fumaça, um vapor que aparece, mas logo se vai quando o sol raia. Deus está falando conosco nessa manhã, a voltarmos com todo o nosso coração a Ele. Deuteronômio capítulo 6, irmãos, é amar a Deus com todo o nosso coração, é decidir amar a Ele, é ter uma atitude, é entender que não existe nada além dEle. Ele é o alvo supremo de nossa vida, Ele é aquilo que eu preciso, o que eu almejo, e desejando Ele de todo o coração, eu vou buscar Ele com toda a minha alma. A minha alma não vai estar dividida com os sentimentos do mundo, com as filosofias do mundo, com os desejos mundanos, mas a minha alma vai estar dedicada a Ele, e com isso eu vou buscar Ele com todas as minhas forças. E todas as minhas forças, irmãos, quer dizer que quando eu estou forçando, eu vou fraquejar, eu vou ficar fraco, mas mesmo assim fraco, eu não vou desistir, eu vou persistir. Em terceiro lugar, irmãos, é uma volta com diligência. Não é volta simples, não é se arrepender somente por palavras, é se arrepender internamente e demonstrar isso com frutos. E a primeira forma que você faz isso é
com jejuns. Se eu perguntar aqui, de forma individual, não precisa me responder: quanto tempo faz que você não jejua a Deus? Deus clama ao seu povo que não aceita um arrependimento trivial, raso, transitório. Antes de serem restaurados, precisam ser tomados de uma profunda convicção, irmãos, de pecado e de como haviam ofendido a Deus. Que quem jejua, irmãos, tem pressa. Quem jejua, irmãos, está dizendo que a volta para Deus é mais importante e mais urgente que o sustento do corpo. Quem jejua, irmãos, está dizendo: eu tenho fome de Deus. Assim como a corça anseia pela água, a minha alma anseia por ti. Jejuar, irmãos, é ter fome por Deus. Entendemos que a moeda do céu é a fome pela presença dEle. Entendemos, para ter um alcance com Deus, um relacionamento com Deus, é necessário ter fome por Ele. É necessário desejar a Ele de todo o coração, com toda a alma, irmãos. O jejum, irmãos, é um instrumento de mudança, não em Deus, mas em nós. Leva-nos ao arrebentamento, irmão, à humilhação, a ter mais gosto pelo pão do céu do que pelo pão da terra. O jejum, irmão, é uma experiência pessoal e íntima. Jesus, Ele é o exemplo disso. Ele tinha fome pela presença do Pai. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, buscando a presença do Pai, buscando cada dia mais um real relacionamento com o Pai. Ele já tinha um relacionamento, ele já possuía um relacionamento único, mas Ele mostrou para nós, através de suas atitudes, o caminho que nós deveríamos seguir. O rei Josafá, irmãos, numa época de profunda agonia e de ameaça, quando os amonitas e moabitas e mais um terceiro povo se ajuntou para ir contra o povo de Judá. Era notório que, se fosse depender das nossas forças e das forças dele, do povo e do exército de Judá, eles iam perecer diante a guerra, diante o combate, a batalha. Mas a Bíblia nos fala que Josafá, ele tomou uma atitude. Ele convocou toda a nação para jejuar, e o Eterno deu livramento. Entende, irmão? Toda a nação, velho, jovem, criança, bebê, casado, noivo, e aí vai, recém-casado, toda a nação. 3 dias. Grande foi o livramento. Eles não precisaram levantar uma espada. Eles não precisaram levantar uma espada, porque o Senhor Todo-Poderoso levantou a sua. Charles Spurgeon, irmãos, escreveu: temporadas de oração e jejum no tabernáculo têm sido, na verdade, dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta, nunca os nossos corações estiveram mais aproximados da glória. A necessidade. E aqui, irmãos, é um jejum coletivo, não só individual. É rasgar os nossos corações a Deus. Em quarto lugar, irmãos, é uma volta com sinceridade. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus não se impressiona com o desempenho humano. Ele não é motivado
por nossos gestos, nossa forma cênica de ser, teatral, como eu havia falado. Ele não se satisfaz com uma espiritualidade, irmão, divorciada de uma vida de santidade. Tem que estar unida. Esse costume de rasgar as vestes, irmãos, era parte da reação cultural diante de uma crise. Você pode ver que muitos textos mostram quando os reis rasgavam as suas vestes em sinal de humilhação, de arrependimento, de tristeza. Um exemplo bem claro que vem à mente, né? Porque a palavra de Deus é assim, né? A Bíblia fala que nós temos que estudar a palavra de Deus e Deus há de revelar a nós pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E não fica engessada a palavra, né? Isso é maravilhoso, porque é o Espírito de Deus fluindo sobre nossas vidas. Eu lembrei quando Deus permite que uma pequena criança anuncie que existia um profeta na casa que poderia curar uma lepra do oficial do rei da Síria. Naamã era esse oficial, um homem guerreiro, conquistador, mas o seu corpo estava coberto de lepra, e a sua hora estava chegando de sua morte. Mas uma menina, serva do Senhor, temente ao Senhor, escrava, anônima, até hoje não sabemos o seu nome, ela falou: existe um profeta que pode solucionar essas circunstâncias. O Deus de Israel está com esse profeta. E a história nos diz que o próprio rei, chefe de Naamã, envia uma carta ao rei de Israel. E a primeira coisa que o rei de Israel faz é rasgar suas vestes, porque ele não tinha confiança em Deus. Ele estava divorciado em relação a Deus. Ele rasgou sua veste em relação de indignação, de arrependimento. Mas Deus relatou a Eliseu: olha lá, avisa ao rei que tem profeta aqui, e manda esse chefe do exército vir até a mim. E a palavra de Deus nos diz que, por intermédio da vida do profeta Eliseu, Deus, ele direciona Naamã a se purificar no Rio Jordão. 7 mergulhos. E a Bíblia nos fala que ele não queria. Ele falou: tem tantos rios, né, bons, né? Porque logo nesse Rio Jordão, sujo. Mas ele é mais limpo que o Tietê nosso, irmãos. Isso nós podemos garantir. E a palavra nos Deus nos diz que quando ele mergulhou na última vez, na 7ª vez, ele saiu restaurado. A sua pele era como a pele de um bebê, de uma criança recém-nascida. E grande foi a vitória, e grande foi o nome de Deus glorificado ali. Esse é o propósito, que o nome de Deus seja glorificado em nós e através de nós. Então são exemplos que nos fazem entender que não é apenas rasgar a veste, mas é necessário rasgar o coração. O Eterno não se deixa enganar por nossos gestos, palavras bonitas e emoções. Sem quebrantamento, Deus não vê o coração. Deus não olha como o homem olha, né? Como o homem vê. Deus olha o coração. Entende, irmãos? Não quer dizer que Deus é açougueiro, né? Só olha o coração, não. Mas é do coração que é expressado os nossos pensamentos, as nossas emoções,
o nosso intelecto. E não estou falando do músculo cardíaco, irmãos, que bombeia e nos mantém vivos. Estou falando de algo mais profundo, que envolve na maior profundidade da nossa mente, da nossa alma. O coração é a fonte dos sentimentos, irmãos. Diante dele não existe métodos, irmãos. Não existe rasgar de seda. É muito fácil você rasgar. E é o que é caro seda, mas é fácil. Outro exemplo disso é você estar diante de Jesus e rasga as suas vestes. O sumo sacerdote fez isso. Caifás, diante do autor da vida, ele rasgou as suas vestes e não reconheceu ele como o único Deus, mas falou que na sua frente estava um blasfemador da palavra de Deus. Rasgar as vestes não significa nada se o nosso coração não está rasgado diante de Deus. É preciso rasgar o coração. Para Deus não é suficiente apenas estar na igreja, irmãos, e ter um culto animado. É ótimo, né? Nos animarmos aqui no culto de manhã. O pastor Jefferson chega quase a levitar aqui, né? Por isso que ele é quase levita. É preciso ter um coração rasgado, quebrantado, arrependido e transformado, irmãos. Um coração compungido jamais será desprezado por Deus. Um coração real, que se entrega de forma real a Deus, jamais será dispensado por Deus. A restauração espiritual começa com choro e com lágrimas. Antes, irmãos, que a alegria da restauração brote como cura para o povo, é preciso que esse povo seja tomado pelo choro profundo e convicto do seu pecado. Muitas pessoas querem alegrias da salvação, mas esquece que o que precede as alegrias da salvação é um coração contrito, em arrependimento e reconhecimento de quem você é, de quem nós somos. Devemos nos arrepender de quem somos. Devemos modificar o velho homem todos os dias. Muitas vezes desperdiçamos nossas lágrimas e chorando por motivos fúteis, irmãos. E o motivo real, que é o jogo, irmão, mais importante em nossas vidas, são jogos mortais realmente. É vida ou morte, a salvação, a alegria de estar com Deus. E isso não é brincadeira, é real. Outras vezes, irmãos, queremos anular as emoções, achando que elas são indignas, impróprias e até incompatíveis com a vida cristã. Isso é um erro ferrenho, irmãos, fatal. Emoções faz parte do culto. É impossível você ter um relacionamento com Deus e não ter emoção. É impossível você ter um relacionamento com a sua esposa, ou a esposa com seu marido e não ter emoções. Ou seja, não há um casamento real. Emoções faz parte do relacionamento com Deus, com a vida. É impossível não sentir a dor do meu irmão se eu não tiver emoção. É impossível não entender as manifestações de Deus se eu não tiver emoção. É necessário. Achamos que o choro não tem lugar em nossa vida, muitas vezes, porque aprendemos, né, que o homem não chora. Jesus chorou, irmãos. Como assim o homem não chora? Jesus chorou quando viu Jerusalém.
Jesus chorou quando viu uma cidade que matava os profetas, ao qual vieram antes dele para anunciar a sua presença. Que o último profeta foi degolado, irmãos, porque pregou a verdade. Falou: arrependei-vos dos seus caminhos e convertei-vos ao Senhor, porque o reino de Deus está próximo. Como não chorar com isso? Como não se arrepiar com isso? Como que o seu coração não venha a estar em lágrimas, em torrentes, irmãos? É necessário. Temos chorado como Jacó chorou no Jaboque, irmãos, buscando a restauração de sua vida. Oséias 12:4 vai dizer que a luta dele não foi uma luta normal, foi uma luta a qual ele debruçou o seu coração, ele rasgou o seu coração na presença de Deus, com clamor, com lamúria, gritando a Deus: muda a minha vida, muda a minha vida, eu não quero ficar estacionado como estou. Eu não quero ser chamado de enganador. Eu quero ser uma nova criatura, transformada. Temos chorado como Davi chorou, ao ver a sua família, irmãos, levada, saqueada pelo inimigo. Hoje, irmãos, muitas famílias estão sendo saqueadas pelo inimigo, estão sendo levadas por causa da nossa omissão. De vez estar protegendo as nossas famílias, nós estamos lutando outras guerras. Foi falado aqui hoje, a nossa prioridade como líderes e sacerdotes de nossos lares, de proteger a nossa família, de guerrear pela nossa família. Devemos chorar aos pés de Deus, para que Deus capacite-nos a amar a nossa família, a lutar pela nossa família, a ir buscar a nossa família, mesmo que os saqueadores venham sobre nossas vidas. Pode vir, irmãos, existe um Deus que nos dá força para lutar. Temos chorado, irmãos, como Neemias chorou ao saber da desonra que estava sobre o povo de Deus. O povo de Deus estava passando dificuldades financeiras, o muro estava destruído, o templo estava destruído, irmãos, as portas estavam derrubadas. Temos esse mesmo sentimento ao olharmos para a nossa igreja, a necessidade de restaurar os muros, a necessidade de restaurar as portas, tampar as brechas, irmãos, é fundamental. Ver que o nosso irmão está passando por dificuldades e chorar com ele, ajudar ele, irmãos. Neemias estava no palácio do rei, como copeiro, tinha sua vida já decidida, bem sucedida. Ele não precisava se meter com o povo de Israel, com o povo que voltou por causa dos seus pecados a sofrer. Ele não precisava, mas ele se compadeceu, ele teve amor, ele teve empatia, ele desejou, orou 4 meses, irmãos, em favor de quando ele se apresentasse ao rei, o rei liberasse ele para voltar ao seu povo, a estar junto com o seu povo, a restaurar os muros, a restaurar os portões caídos. Você tem orado pelo seu irmão de forma incessante, pela vida dele, pela alma dele, pela sua família, pela restauração da sua vida, de sua família? Ou você está acomodado com a situação que você está vivendo? Comigo está tudo bem, então eu não me importo com o outro. O evangelho da graça é a renúncia de si mesmo em prol do próximo. Cristo, ele mostrou isso pelo exemplo de esvaziou de toda a sua glória, se tornando um servo menor.
levou as nossas injúrias na cruz do Calvário, e as consequências de ser menor, de levar as nossas angústias, as nossas transgressões, foi a morte na cruz do Calvário. E quem somos nós? Eu falei na quinta-feira, irmãos, o carregar da cruz, irmãos, é necessário a todo cristão. Se aquele que diz ser cristão, ser discípulo de Deus, e não segue os seus passos, Deus fala: aquele que não carrega a sua cruz não é o meu discípulo, não me ama. Aquele que não segue o meu caminho não me ama. Devemos seguir o caminho de Cristo, a trajetória de Cristo, viver em seus passos. Temos chorado como Jeremias, irmão, chorou, ao ver os jovens da sua nação desolados, vendidos pelo inimigo, e as crianças jogadas nas ruas como lixo. Irmãos, os nossos jovens estão sendo bombardeados pelas ideologias do mundo. Os nossos jovens estão sendo bombardeados com as filosofias mundanas, que querem trazer eles para perto, de forma que eles neguem a Deus, eles neguem a existência de Deus, eles neguem os mandamentos e orientações de Deus. Irmãos, os jovens têm que ser assistidos, e não é somente pelos pastores, é pela igreja, porque a igreja auto se pastoreia. Essa é a função do corpo da igreja, é pastorear uns aos outros. A Bíblia nos fala que os jovens já venceram o maligno, aqueles que estão em Deus. Olha que poder tem os jovens, né? Mas nós entendemos também que a Bíblia nos fala que até os jovens se cansarão. Até os jovens vão ter fadigas ao caminhar da vida cristã. Nós devemos nos compadecer e orar por esses jovens que estão se afastando, e os que estão aqui presentes, para que eles sejam fortificados pelo poder do Evangelho. As crianças da mesma forma. Pais, assumam sua responsabilidade, passem essa mensagem de geração em geração, vivam a palavra de Deus acima de tudo, amem a Deus com intimidade, com sinceridade, com verdade. Irmãos, temos chorado como Pedro, por causa do nosso pecado de negar a Jesus, muitas vezes por covardia. Aí pastor, você está pegando baixo, né? É mesmo, é para acertar o estômago, para você ter uma dor intensa. Nós negamos, somos covardes, como Pedro foi. Todos nós aqui somos Pedros, né? Oscilamos bastante. Uma hora nós confessamos, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois nós falamos assim: Senhor, não é para você isso não. Você não tem que ir para a cruz não, porque eu sou egoísta, a minha filosofia e basta. Eu quero você para mim. E Deus, ele tem que nos repreender que as nossas palavras são palavras de Satanás. Afaste de mim, Satanás. Somos como Pedro, irmãos, que uma hora reconhece que é pecador e fala assim: ó, Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço a tua presença. Mas muitas vezes achamos que somos tão santos que fala assim: você não precisa lavar meus pés. Que Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não faz parte comigo. Então lava meu corpo todo. Não precisa. Nós estamos lavados pela palavra de Deus, pelo sangue de Deus. Somos como Pedro, irmãos. Somos covardes muitas vezes. Não somos perfeitos, mas devemos nos arrepender amargamente pela nossa covardia e decidir lutar contra isso para nunca mais cometermos os mesmos erros, irmãos. Temos que deixar de ser covardes diante da presença de Deus.
estamos negando a Deus por poucas coisas. Estamos como Esaú, que nega a sua primogenitura pelo prato de lentilha, irmãos, pelas paixões mundanas, pelas coisas do mundo. Devemos voltar a Deus, devemos amar a Deus e nunca mais negar. É de todo o coração, rasgar não as vestes, mas o coração.